Olá, gente negra, tudo bem? Espero que esteja tudo lindo e maravilhoso com todos vocês. Hoje, no nosso bate-papo semanal do VJN, a voz do jovem negro, estamos recebendo aqui hoje, nos nossos estúdios, o Tiago Reis. Tiago, que participou aí da formação aí do VJN, me ajudou muito aí na composição de tudo. Muito obrigado, Tiago. Ainda não tive a oportunidade de te falar isso, agradeço muito, tá? Tiago está aqui, trabalha em publicidade, trabalha também na área do marketing e vai falar aqui sobre as questões dos documentos, né, musicais que ele tem aí nas redes sociais. Tiago, lindo e maravilhoso, agradeço a oportunidade de você ter aí na sua agenda, ter reservado para a gente aí para estar conversando aí no nosso bate-papo semanal da voz do jovem negro. Legal, Tiago? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tiago, se apresente aí, fale um pouco de você, né? Sim, sim. E é maravilhoso para que o pessoal do grupo possa te conhecer todos aí do nosso Brasil. Sim, eu trabalho, bom, que nem o senhor falou, trabalhei com publicidade há um bom tempo, né? Principalmente mais na parte de marketing digital, então sites, para algumas empresas questão também que a gente chama de page rank, que é elevação dentro dos motores de busca, né, para a pessoa ser achada e tal. Então trabalhei por um bom tempo com esse tipo de coisa. Cheguei lá em 2012, 2013, abri uma empresa focado nisso, na parte de marketing digital. Tive algum sucesso em relação a isso, mas infelizmente depois a empresa acabou falindo, né, fechando. Aí depois disso eu comecei a ir mais para a área de vídeos, né, então que é o que eu mais trabalho hoje. No ano passado eu tive o Feliz, aí dizer assim, feliz sucesso e a feliz recompensa da vida de poder trabalhar com concertos musicais, concertos de música clássica, pude ver pessoas tocando instrumento do século XVI, do século XV. Eu vi também uma coisa que eu queria há muito tempo, que foi um trio de jazz tocando, uma coisa assim maravilhosa, muito legal. Que bacana, Tiago. Muito, muito legal. Vi também um senhorzinho lá que me apaixonei tocando piano, assim, de uma forma também muito, muito linda. Consegui ver grupo de baianas, né, mulheres negras, africanizando algumas músicas populares. Foi bem legal também. Então, foi uma série de concertos. Eu até vou deixar aqui o adendo, quem quiser ver esses vídeos, no Concertos Cripta. Vai lá no YouTube, tem lá todos esses concertos, então tem muita coisa legal lá que eu pude participar no ano passado. A arte musical é muito linda, né, Tiago? A arte musical é muito linda. A gente pega aí, né, para essa questão hoje, né, não falando questão politicamente, mas se vê, né, a não importância que, né, o governo, né, atual está dando para a arte. É muito triste ver a arte como está nesse momento, né? Nossa. Sim. Mas, Tiago, vamos falar aqui do documento musical, aquele sim. Crise, Guerra e Marcelo Gugu. Sim, sim. Olha, vamos ver um pedacinho inicial desse vídeo? Nos últimos dias eu tenho tido tempo para assistir algumas coisas que talvez eu não tivesse caso não houvesse a quarentena atual. Eu não estou dizendo que o caos atual no país é bom ou algo do tipo. O que eu estou dizendo é que pela quantidade de tempo disponível que eu tenho tido ultimamente, eu tenho repensado coisas do passado e podendo analisar elas com um olhar muito mais maduro. Recentemente, eu fui surpreendido por uma série de guerra indicada por um amigo. A série conta a história da Easy Company, uma companhia de paraquedistas que saltaria no dia D para dar cobertura aos fuzileiros na guerra contra os alemães. É claro que existem inúmeros filmes de guerra e até mesmo séries sobre o assunto, mas essa série, além de ser considerada uma das melhores, se não a melhor série de guerra, ela tem elementos que fazem com que a gente entenda quão marcante, traumatizante e devastadora pode ser uma guerra. Bom, Tiago, olha só. Olhando esse vídeo, essa parte inicial, o que eu percebo? Eu percebo que você está ali meio que refletindo, analisando com um novo olhar, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Mas com um novo olhar,
a situação que está ocorrendo nessa questão de conflitos raciais, nessa questão de conflito entre pessoas, e até mesmo, que eu percebo aqui, o conflito interno, aquele que é seu, aquele conflito que você tem. Eu gostaria de saber se realmente é isso mesmo que você está querendo dizer nesse documento musical Crise, Guerra e Marcelo Gugu? Então, no começo eu faço aquele primeiro paralelo, né, sobre a guerra, no caso era a Segunda Guerra Mundial, né, que acontece na série, e o conflito ali, eu não dou um nome exato em relação a se é racial ou se ele é um conflito, eu acho que mais interno, e quando o conflito ele é interno, ele pode ser sobre qualquer coisa, né? Então, tudo depende do que você está contra, quem é o seu inimigo, entendeu? Qual é a sua guerra, entendeu? Então, assim, ali, no caso do documento musical, né, do Guerra, é mais algo de qual é a sua guerra, entendeu? Pelo que você está guerreando. Esse conflito, ele está sendo gerado por quê? Entendeu? Foi mais essa linha de raciocínio que eu tive ali no começo. Mas a gente trazendo isso, vamos trazer isso para o VJN, na questão da voz do jovem negro, certo? Uhum. Tem, sim, esse conflito interno. Mas podemos também dizer, de certa forma, que o conflito interno também, para o jovem negro, né, é pesado também, né, Thiago? Sim, além, na verdade, porque assim, nesse vídeo, é um vídeo que eu acho assim, dos que eu fiz, porque eu tenho uma série desse vídeo de documento musical. Eu vi, vamos depois passar aí para os nossos ouvintes aí. Sim, e assim, são vídeos onde eu tenho uma conversa com o público, entendeu? É algo mais aberto, né? E sim, uma parte de conflito, assim, pelo menos do que eu tive, da conversa que está tendo ali no vídeo, é a ideia do conflito racial também. Porque toda a questão que vai gerando, né, até o momento de eu perceber que tem uma guerra acontecendo, que nem eu digo ali, né, que eu não sabia que eu estava em guerra até o momento que eu percebi, peraí, está acontecendo alguma coisa, tem algo errado aqui. E tudo isso daí é uma questão de que, antes de rolar, de eu perceber isso, eu estava em um domo onde eu não via. Quando ele se abriu, tudo era uma questão, entendeu? Então, os conflitos raciais, as questões raciais que eu tinha e que eu tenho, né, hoje, mas naquela época mais abrangentes, e sem eu saber, sem eu ter uma noção real do que era, elas foram, de certa forma, parte dessa guerra, entendeu? Elas, de certa forma, criaram aquele cenário para que eu me visse naquele meio, entendeu? Então, como eu digo ali, a crise ela é algo que você não percebe, ela vai entrando, vai se instalando, ela vai tomando seus territórios, e quando você percebe, ela já tem uma parte grande, né, do que é seu, entendeu? E aí começa a criar um problema de você tentar lutar contra isso. Como você. É um problema de você com você. É isso? Exatamente. Thiago, tem eu assisti, né, ali o documentário, né, o documento musical, e tem um trecho lá que eu vi que você enfatizou bem, e eu queria te perguntar, que, olha, inimigos sem face, né? Numa guerra, inimigos sem face. Né? O que você propriamente, Thiago, quis dizer com isso aí? Então, os inimigos são sem face. No caso ali, eu tinha percebido que o diretor, que é o Steven Spielberg, né, diretor da série, ele não dava face para os alemães, justamente porque ele não era aquela história que ele queria enfatizar. Ele queria enfatizar a guerra dos americanos ali, né, de quem estava contra, na verdade, o nazismo. E ali eu percebi que existe um paralelo na questão de que acontece a mesma coisa em relação às dores que a gente tem internas. Às vezes a gente não dá nomes nem cara para elas, entendeu? A gente está lutando contra algo e esse é um problema talvez na nossa guerra interna. Eu acho que é o maior problema, né? Quando você não dá cara assim para aquilo e nem nome, parece que então você não identificou aquilo. Porque tudo vai passar a melhorar quando você identifica. E se você não identifica e reconhece, deixa sem nome, sem cara. Seria isso, Thiago? É isso aí? Exatamente, porque aí você vai... assim como os soldados ali, às vezes, se sentem um pouco perdidos no meio de todo aquele tiroteio, daquelas bombas acontecendo, eu acho que é a mesma sensação que a gente tem, principalmente quando a gente não sabe qual é a face do inimigo, entendeu? Então, como você vai prever o próximo passo dele,
como você vai prever a forma com que ele te olha se você não olha para ele, se você não sabe quem ele é, entendeu? Então você está lutando contra alguma coisa que você não tem certeza do que é, entendeu? Então isso complica muito mais a luta. Tá. Legal, Thiago. Thiago, qual a razão, né? Razão melhor, até melhora. Qual a relação que esse breve relato, né, sobre a série que você fez, um documento musical, né, tem correlação com algo do teu passado? Você poderia nos contar aí um trecho, nem que fosse pequeno, alguma coisa? Uhum. Não, na verdade, essa série, quando eu assisti ela esse ano, acho que há uns 2 meses atrás, e eu percebi que ela era, na verdade, ela tinha total relação com coisas que eu tinha passado, né? Nesse sentido de guerra, assim. Porque ela, em alguns momentos, gera aflição. Então, em muitos momentos, quando eu estava no meio de toda essa guerra, de tudo isso que estava acontecendo, era a sensação que eu tinha, a sensação de você estar perdido, a sensação de que mesmo você tendo um batalhão ali do seu lado, você ainda está sozinho, porque a qualquer momento alguma coisa pode te atingir, entendeu? De que nada é certo, entendeu? Os soldados, eles entram naquilo e a primeira coisa que eles precisam entender é que eles estão mortos, entendeu? Então, eles só vão conseguir lutar para a guerra quando eles perceberem, meu, eu já morri, entendeu? Então, esse tipo de sensação, quando você está no meio de uma série de crises, entendeu? É muito forte, entendeu? Então, era exatamente isso que eu sentia nesse momento de crise, de que nada era muito certo e de como eu disse ali também no vídeo, né? Chega um momento que, quando é esse momento que você percebe, que você fala, beleza, eu já tô morto, é mais ou menos o que eu fui fazendo socialmente, eu criei um suicídio social, entendeu? Então, tendia a me afastar das pessoas, queria estar longe delas, tendia a não fazer amigos, não queria amigos, mesmo que as pessoas dissessem, eu sou seu amigo, então eu falo, não é bem assim. Então, assim, esse suicídio social é uma forma que eu tinha encontrado de certa forma, conseguir me isolar, entendeu? Nessa minha guerra, entendeu? Então, ela tem um paralelo muito grande com os acontecimentos da série. Tiago, quero deixar você à vontade, tá? Mas bem à vontade mesmo, suave na nave, daquilo que você, olha, nisso eu não queria tocar, até porque, né, você com certeza descobriu a causa raiz e hoje você está aqui, pô, bacana, sim. Maravilhoso, entendeu? Mas, Tiago, 2016. O ano de 2016 para você, Tiago, tá? Como foi? Então, 2016 foi eu acho que o ano mais complicado dessa parte dessa crise, assim, porque era um momento que eu tinha identificado que eu estava na guerra. Foi aquele momento que eu falei, beleza, eu não estou bem. E só que eu não sabia, como eu tinha falado, como eu não sabia qual era o meu inimigo exato, eu não sabia com que armas lutar contra ele. Então ele estava em vantagem, entendeu? Ele me conhecia, porque ele vivia dentro de mim, ele sabia os meus medos, os meus problemas, entendeu? Ele sabia do passado, o que eu não queria enfrentar, ele já tinha se familiarizado com isso. Então, acontecia assim, as crises que aconteciam, porque tem até um outro vídeo que eu tenho chamado Heitor, que é um curta que eu fiz na faculdade, que fala sobre depressão. Até faz um paralelo, porque assim, eu acredito que as crises de ansiedade, elas funcionam exatamente como pequenas batalhas ou um jogo de xadrez. Então, você tem essas pequenas crises e quando ela termina, você tem que se preparar para a próxima. Entendeu? Então, isso acontecia diariamente. Então, assim, de 2016 era a época que eu estava na faculdade. Então, toda vez que eu ia para a faculdade, que eu saía de casa, eu caminhava na rua de casa, eu já me sentia extremamente, sei lá, julgado pelas outras pessoas. Eu me sentia, sabe quando tem uma ferida aberta e você se sente meio acuado? E eu me sentia assim na rua, eu me sentia assim quando eu entrava dentro do ônibus. Teve até uma vez que eu estava dentro do ônibus e eu estava tranquilo e tal, ali dentro, e aí uma moça sentou do meu lado. E aí, do nada, surgiu uma crise, sabe? Assim, meu peito começou a disparar, assim, muito, e aí eu suava frio.
Tanto que eu levantei, aí eu já chegou perto do ponto da faculdade, eu levantei, eu não tive força para conseguir puxar o sino para dar o sinal. E a moça percebeu que eu estava em crise e ela pegou e puxou e deu o sinal para eu descer. E assim, e aí eu desci do ponto da faculdade, eu nem entrei na faculdade, eu peguei outro, tipo, fui para outro ponto para eu voltar para casa, sabe? Então, assim, e de quando você está no meio de uma crise, assim, qualquer coisa, assim, você entrar, você conseguir assistir um dia de aula, você conseguir sair de casa, você conseguir trabalhar, você conseguir falar com uma pessoa desconhecida, são pequenas vitórias que você tem dentro dessa grande guerra, entendeu? Então, são pequenas batalhas que você consegue vencer, pequenos territórios que você consegue tomar para você de novo quando você está no meio disso daí. Podemos dizer, então, que, na verdade, então, como você está falando, Thiago, na questão do dia a dia, né, e são várias situações, então são várias batalhas. São várias batalhas. Várias batalhas que tem que se ir vencendo ali e tudo mais. Isso. E falando em batalha, na parte lá do documento musical, nós temos lá que você fala sobre Winters e Dick, né? Sim, sim. O problema que existiu ali entre os dois, né? Em sentido figurado, o que exatamente você pode nos contar dessa situação entre o Winters e o Dick, né, na guerra? Então, o Winters ele era um líder, né, do pelotão Easy Company, que ele era um líder real. Então, assim, ele tomava para si a ideia da batalha. Então, tem vários momentos onde vão acontecer as batalhas e ele, ao invés de falar para o pelotão ir na frente, ele toma a frente. Às vezes ele vai sozinho, entendeu? Então ele é um líder assim que ele entende a batalha, ele é muito estrategista, então ele quer entender o campo de batalha, aonde é o melhor lugar para atacar, aonde os soldados devem se posicionar. Ele entende que avançar é a melhor forma de vencer o inimigo quando você entra na linha de fogo. Então tem um momento que ele entra na linha de fogo e fala, a única forma de você conseguir sair daqui, pelo menos com mais homens vivos, é você avançar. Se você voltar, o inimigo vai saber onde você está. Você está na linha de fogo dele, ele está na vantagem. O território é dele, ele conhece o território. Então, os momentos assim que eu coloco, o Winters, por exemplo, foram os momentos que eu pegava nessas batalhas e falava, não, peraí, cara, sou eu conheço eu mesmo mais do que qualquer um. Colocar à frente, né? Vou me colocar à frente disso aí, que eu quero resolver isso aí. É isso Exatamente. Aí? Essa crise, no caso, ela não pode dizer quem eu sou, ela não pode simplificar a grandiosidade da pessoa que eu sou, entendeu? E ela resumia eu em crise, e para mim mesmo, que é o pior, entendeu? Então, assim, o Winters, ele era a forma, naquele momento que eu tomei, e hoje eu tomo, no caso, de poder liderar. Eu falei, não, peraí, eu não sou esse resumo, entendeu? Eu não sou o resumo da obra, eu tenho só a obra completa. E ele era isso. O Dick, ele foi os momentos, somente em 2016, onde eu não queria enxergar exatamente a crise. Também ali no comecinho, onde eu não queria ver, onde, tipo, eu tava na linha de fogo, já não tinha mais como, e eu falava, não, peraí, tem como recuar, tem como tudo voltar como era antes, quando eu não sabia que eu tinha isso, entendeu? Então o Dick, ele era um momento ali de covardia, de eu tentar não ver o inimigo e achar que fechar os olhos ia fazer com que ele sumisse, entendeu? Tá, então de um lado nós temos então um estrategista e do outro um que, poxa, não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, exatamente. Ele não queria enxergar exatamente. Não sabia o que fazer, não estava enxergando nada, não conseguia enxergar. Porque para ser estrategista tem que enxergar num todo. Exatamente. Né? Num todo. E o que não sabe o que fazer porque ainda não chegou que se encontra dentro de um problema. Essa a melhor forma de você montar a estratégia é você conhecer o seu inimigo. Você está ali vigiando ele, entendeu? Ah, bacana. E depois disso, né, que você falou sobre a questão do Winters, né, e do Dick, nessa questão do estrategista e daquele que, né, vamos falar que está sem rumo, né, ali meio sem rumo, você entrou numa situação que eu gostaria muito de saber, que gostaria que isso acontece. Marcelo Gugu. O que Marcelo Gugu aí, né, ajudou a alterar você, tirar você aí dessa situação que se encontrava? Então, o Marcelo Gugu eu conheci em 2013. A música dele, um álbum dele, eu tava vasculhando lá na internet, aí sempre tem assim, os tops 10 álbuns do ano. E o álbum dele era um deles. E aí eu peguei para ouvir, e ele é um poeta, assim, da forma mais, assim, de alma mesmo, sabe? Com músicas assim, coisa maravilhosa. E aí eu tinha começado a escutar ele e tal, não sei o quê, e aí eu acompanhava ele.
E em 2016, justo no tempo que eu estava assim, que eu já tinha decidido, tinha realmente tomado para mim uma decisão meio complicada, de que se as coisas não derem, se elas não fossem dar certo, eu ia tomar uma medida que não tinha volta. Falando, ó, eu vou fazer isso e é esse ponto. Eu vou me entregar e se não der certo, beleza. Então, é isso que eu vou fazer. E aí saiu New Orleans, né? Que é a música do Marcelo Gugu. E aí, putz, pra mim foi uma coisa assim monstruosa, sabe? Porque quando saiu a música, ela descrevia, como eu falo no vídeo, ela descrevia exatamente as sensações que eu sentia. Ele conseguia colocar isso de forma lírica, entendeu? E cara, para mim foi uma das formas que eu tive, talvez ele ali tenha alertado e criado meu Winters, entendeu? Porque foi a forma que, peraí, então, são esses sentimentos, é isso que eu tô sentindo. Ele conseguiu escrever isso para mim, agora eu já conheço meu inimigo e agora eu posso montar uma estratégia para combater ele, entendeu? E, então ele foi uma forma muito importante de eu conseguir enxergar isso daí. E, querendo ou não, é um cara que eu admiro muito. Então, quando eu vi isso daí partir de alguém de que eu admiro, alguém que depois até tem um documentário que ele fala sobre New Orleans, que ele fala das crises que ele tinha, que eram muito parecidas com a que eu tinha. Eu falei, meu, peraí, não tô sozinho. Um cara que eu gosto pra caramba, que eu admiro, ele é tão vulnerável quanto eu, entendeu? Então, assim, putz, então a guerra não tá perdida. Eu ainda posso continuar. Certo. É bastante importante. Tá. Se me permite, Thiago, se me permite aí, eu vou fazer uma correção, que você falou talvez, eu falei, talvez não, Thiago, talvez não. Né? Foi verdadeiro. Porque isso dá para perceber no sentimento da sua voz no documento musical. Tá? A gente é um pouco de sensibilidade, percebe ali, né, como você muda ali a sua entonação ali no documento. Perdão, então não é talvez, não, Thiago, é verdadeiro mesmo. Deu para ver que ali foi, sabe aquela linha que você está vindo do negativo, aí tem um marco zero, e você fala, vamos de novo. Mas vamos que vamos agora dessa vez. Então foi isso que eu percebi. Então eu percebi lá que na situação de Marcelo Gugu, New Orleans, cara, ele estava tratando da parte da depressão, a crise de ansiedade e tudo mais, o que mas estava fornecendo também as ferramentas para lutar, né? Ou seja, vamos falar de guerra, então, fornecendo as armas para lutar contra o que estava acontecendo. Exatamente. Tá? Com isso, vamos ver mais um pedaço aí, né? Esse pedaço do vídeo que retrata Marcelo Gugu. Legal? Em meados de junho daquele ano, Marcelo Gugu lança New Orleans. A letra fala sobre depressão e crise de ansiedade. Cada linha escrita descreve com precisão e ardor que só um poeta descreveria. Ele começa dizendo tudo de errado que aquela sensação dá, colocando em forma de como ela se encaixaria no mundo palpável. Olhos escuros como um poço, tons de castanho breu, trajes impuros, preces na boca do ateu. Dia que não amanheceu, cegueira de um cão-guia, o papo entre uma escova e a paciente quimioterapia. Ele consegue descrever com cruel diálogo com toda aquela devastação no nosso interior. Faz da minha pele um casaco, pálida espera, onde ter calma é segurar o sol com dedos de cera. A sensação de quando alguém diz que você precisa ficar calmo e ser forte, e a calma é como ele descreve, como segurar o sol com dedos de cera. Ela dura pouco e a certeza é de que vai acabar. Cera, ponto, príncipe, tremedeira, frio na espinha, capaz de fazer uma garota síriama, unhas francesinhas no meu... A sensação de impotência é tão grande, capaz de fazer você desejar tudo aquilo que você não desejaria em sã consciência. Voltando aqui, após ter visto aí Marcelo Gugu, nós temos aí agora um ponto de discussão, tá? O que eu penso? Acho que diante disso que aconteceu, penso que você percebeu e enxergou melhor, trazendo para si uma reflexão muito importante, Thiago, né, para a tua vida, que serve para a vida também de muitos jovens, né, que se não passaram podem estar passando, e que outros que pegam isso como exemplo para que não precisem passar por tal fato, né? Que foi o momento que você percebeu que outras pessoas também estavam em guerra, né?
que outras pessoas também passavam pelo mesmo problema. E com isso, você vai, pô, eu não estou sozinho. É exatamente isso aí? Sim, sim. Como a música dele tinha aberto essa minha ideia de que outras pessoas também passavam por esse tipo de coisa, fez com que eu criasse uma ideia de que como se fosse uma corrente de pessoas que estão passando por isso, e dentro dessa guerra vai surgir aqueles outros companheiros que vão te ajudar. Ele fala, não, eu também estou nessa, então peraí, vamos lá, ó, eu passei por isso, isso acontece, você pode resolver assim, entendeu? Você pode, porque... Tem que ter a ferramenta, né? Exatamente. Ele tinha dado, que nem você falou, ele tinha dado as armas para eu poder lutar essa guerra, entendeu? E agora eu sabia que essas outras pessoas também passavam por isso, então eu tinha companheiros para lutar essa guerra também, entendeu? Bacana. E aí a ideia depois disso daí era não desistir mais, porque agora eu não tinha mais o porquê eu desistir, entendeu? Porque a partir daquele momento eu percebi que a única forma de se perder a guerra era se entregar para o inimigo, entendeu? Então, eu tinha que continuar lutando, entendeu? Essa era o meu objetivo, entendeu? Continuar lutando e uma hora, não que ela ia acabar de vez, porque a gente sabe que a guerra ela nunca acaba, mas que o inimigo ia ter tão pouco território que ia parecer que ele nem existia, entendeu? E quando ele tentasse travar algo de novo, como eu estava com o controle da situação, eu tinha o território todo ao meu favor, ele não ia ter voz suficiente para poder falar, entendeu? Então, assim, foi bastante importante saber que outras pessoas também passavam por problemas parecidos. Cara, e percebe que não está sozinho, né, Thiago? Bom, eu ia fazer uma pergunta, Thiago, mas conforme você já falou, mas eu vou até fazer a pergunta, mas você já acabou respondendo, né? Eu ia perguntar qual foi o desenvolvimento, né? Após aí tudo isso, aí você já acabou, de certa forma, aí falando, bacana, né? E para a gente aqui, de certa forma, estar finalizando, Thiago, né? Que recado que você pode passar para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos jovens negros, para os nossos jovens do Brasil, né? Também os nossos, né? Vou repetir, os jovens negros, né? Que estão aí nos assistindo, a todos que nos assistem nesse momento, Thiago. Qual o recado que você pode nos passar, inclusive a mim também, a todos nós? Bom, eu diria que às vezes os momentos vão parecer que não acabam, às vezes a ideia de estar só, ela acaba sendo aumentada pelo fato da gente se isolar, a gente acaba criando esse campo de isolamento, esse domo, entendeu? Eu diria que, assim, eu acredito que seja mais ou menos como toda essa questão, essa crise, essa coisa, como um mar, entendeu? Tem momentos que ele está mais agitado, e a melhor forma de você lidar com ele tem momentos que você lutando contra o mar, então você assando as velas, mudando a sua direção, repensando o caminho que você está tomando, e em outros momentos é você só esperando a ressaca acabar, que tudo vai ficar bem, entendeu? Então, assim, para você entender isso, a melhor forma é você entender seu inimigo, conhecer ele, não ter medo de falar o nome dele, entendeu? Porque ele não tem medo de chamar você para a guerra, então você também não pode ter medo de chamar ele, entendeu? De enfrentar ele de frente. Então, eu diria isso. Chega um momento que as coisas se acalmam, isso não quer dizer que a guerra acabou, entendeu? E aí também é um outro ponto também que talvez eu devesse colocar, que é que depois que você percebe que as coisas se acalmaram, não abaixa as suas armas, entendeu? Porque o inimigo está espreito aqui, esperando você realmente achar que está tudo bem, entendeu? Continua vigiando para que ele não volte, mas as coisas vão melhorar, tudo melhora. Tudo melhor assim, Thiago, porque assim, nós temos experiências, né, principalmente nós aí, né, negros, né, e demais, também tem mais, né, a gente foca só no negro, mas tem outras também, né, raças, a questão do sofrimento, mas de ter o poder de enfrentamento, né, você tem um poder de enfrentamento, então, dependendo do que você está passando, você tem que buscar, ali, por isso que é aquele conflito interno, você tem que buscar em si mesmo, olhar para dentro de si e ver onde que está a sua energia, né, de se empoderar e poder enfrentar aquela situação, né?
E, pô, mas bacana, Thiago, muito bacana estar te receber você aqui hoje no nosso bate-papo semanal, tá? A voz do Jovem Negro. Eu agradeço você demais, coração, muito obrigado mesmo. Olha, bênçãos e bênçãos para você, tá? E aí vamos ver em outras oportunidades, outras entrevistas que a gente pode estar fazendo aí. Beleza, Thiago? Claro. Tá, quero só Obrigado, aproveitar um momento aqui, Thiago, e nós estamos aí na questão, né, no último dia 14, faleceu-se, né, a Maria Clementina de Souza, que foi a primeira delegada negra da Polícia Civil, né? E ela era, né, trabalhava, né? Agora não a conheci, não tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas nas questões das causas, né, aí, raciais, né, trabalho em prol da situação do negro, não trabalhar junto, mas é uma perda muito triste, e que possam surgir, né, mais Marias Clementinas de Souza no nosso Brasil para defender a causa das mulheres, para defender aí, né, todo o projeto que trabalha, né, em prol do negro, tá? Maria, esteja aí diante do Pai, né, e que seja sempre abençoada e que possa estar sempre olhando por nós e que possam aí, volto a repetir, surgir mais Marias Clementinas de Souza no nosso Brasil. Gente, obrigado a todos aí. Encerro aqui o nosso bate-papo semanal com o Thiago. Thiago, quer fazer aí as suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Primeiramente, é sempre bacana falar de coisas em relação ao movimento. Eu queria deixar aberto aí para as pessoas, além de verem também o nosso bate-papo aqui e os outros vídeos da Voz do Jovem Negro, também dar uma olhada, porque quarta-feira eu vou estar fazendo uma entrevista, mas na verdade um bate-papo com o humorista Pro Malaquias, sobre um vídeo que eu fiz sobre estereótipo racista. E nesse vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, eu citava ele de algo texto que ele fez e tal, que ele não tinha gostado, e a gente conversou e a gente vai conversar sobre esse texto, né? Ele me abriu minha mente sobre algumas coisas, eu abri a mente sobre algumas coisas, eu acho que vai ser bastante difícil. Thiago, faça você, encarecidamente, coloque depois no grupo nosso lá, que nós temos, e também depois o vídeo coloque na nossa página também, passa aí que a gente coloca na página lá, tá? Thiago, poxa, seja sempre muito bem-vindo, obrigado a todos, tá? Um excelente fim de semana, um excelente fim de semana e uma ótima semana aí que está por vir para nós. Pessoal, a todos aí do VJN, a voz do Jovem Negro, um abraço aqui do professor Paulo, um abraço aqui desse negrão. Valeu! Tchau!